Fala, meu aluno, fala, minha aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de bacteriologia, para nossa aula introdutória. Prazer imenso poder contar com a sua presença, a sua visualização, ok? Bom, você já me conhece, sou o professor Giovanni, professor de microbiologia, imunologia e genética humana. E aí, neste curso, a gente vai iniciar os estudos referentes às bactérias. Vamos abordar tudo, desde a da contextualização histórica dos estudos das bactérias até a quimioterapia antimicrobiana, ou seja, os efeitos dos antibióticos sobre os micro-organismos, tá? Lembrando sempre que o nosso foco é o estudo das bactérias, ok? Bom, na nossa apresentaçãozinha rápida do nosso curso, você sabe que, primeiramente, nós vamos contextualizar historicamente o estudo das bactérias. Vamos também avaliar as diferenças entre as células eucariontes e procariontes, lembrando que o nosso objeto de estudo serão as células procariontes, tá bom? Estas célulazinhas aqui, a gente vai abordar o grupo das bactérias que podem ser patogênicas ao homem, tá? Porque o foco é isso, são as bactérias que de alguma maneira possam causar alguma doença no ser humano, tá bom? Bom, então vamos iniciar aqui qual que é o nosso tema, introdução à microbiologia como ciência, ok? Sendo assim, temos a microbiologia médica. Veja bem, nós vamos estudar a microbiologia médica. Por que a gente não vai estudar microbiologia no geral? Olha, se a gente for estudar microbiologia no geral, nós vamos ter que estudar microbiologia ambiental, animal, industrial, vai abrir um leque muito grande de opções. Nós vamos focar. E qual que é a definição da microbiologia médica? A microbiologia médica, ela se caracteriza pelo estudo de micro-organismos que, de alguma maneira, possam influenciar na vida do ser humano, na vida e na saúde do ser humano, ok? Só para contextualizar, a palavra micros significa pequeno, bios, definição vida, e logos, ciência. Ou seja, ciência que estuda as formas microscópicas de vida. Tá? Só para contextualizar o nome ali dessa nossa ciência, que é a microbiologia médica. O livro que nós vamos usar para acompanhar este curso vai ser o livro também de microbiologia médica, ok? Todas as aulas são preparadas em cima do livro, ok? Bom, vamos lá então. Para começar, nós precisamos explicar as doenças, entender como o homem via as doenças ali na contextualização histórica. Bom, primeiramente, como que o homem classificava as doenças? Ele classificava as doenças inicialmente como um castigo divino. Castigo divino é uma teoria que diz que as doenças são causadas pelo que o nome fala, um castigo de Deus, certo? Independente se a religião é politeísta ou monoteísta, tá? As doenças tinham origem ali no Deus, nos deuses, enfim. O ser humano acreditava isso, que as doenças surgiam de uma entidade superior. Depois, lá pelo século XV, olha só, a teoria do castigo divino foi aceita por muito tempo. Lá pelo século XV, século XVI, inicia-se os estudos e a descrição de uma nova teoria, que é a teoria miasmática. A definição de miasma vem lá da Grécia, principalmente com os estudos de Galeno na medicina. A definição de miasma é o quê? Miasma é como se fosse um veneno. É uma forma de energia que pode contaminar água e ar. Tá? E depois nós temos a teoria mais aceita, que é a teoria microbiana. Tá? A teoria microbiana já é que as doenças são causadas por micro-organismos, doenças infecto-contagiosas, tá bom? Bom, primeiramente, teoria do castigo divino. A teoria do castigo divino é o que o nome sugere. As doenças, as mazelas, todas elas são atribuídas a uma entidade superior. Muitas vezes as doenças eram atribuídas a bruxaria, feitiço, mal olhado, enfim, todo problema, todo problema
era atribuído ali a uma entidade superior. Se você está doente, é porque Deus quis, tá? Ainda existem pessoas que são adeptas ao castigo divino. Um exemplo disso é a nossa avó, né? Ah, nossa, dá um espirro assim, ela fala, mas também não vai para a igreja, não rezam, certo? Então, ainda existe essa atribuição. Hoje nós sabemos muito bem que as doenças, elas têm uma origem microbiana. Ah, de onde surgiu esse micro-organismo, professor? Ué, o micro-organismo vem da natureza, vem de processos evolutivos ali, tá bom? Bom, teoria do castigo divino já não é mais utilizada. Agora, o interessante é essa teoria aqui. Teoria miasmática. A teoria miasmática, ela foi formulada lá no século XVII por Thomas Sydenham e Giovanni Maria Lancisi, ok? E o que essa teoria dizia? Que o miasma era capaz de contaminar água e ar. O miasma, esse tipo de veneno ali, contaminava água e ar, e o indivíduo, ao inalar esse ar, ao ingerir essa água, desenvolvia a doença, tá? Tem uma doença muito conhecida que a sua explicação se origina na teoria miasmática, a doença conhecida como malária. Malária, ela vem do nome malar. Malar significa ar contaminado, tá? Ar contaminado, ok? E o que a teoria miasmática, como que ela explicava a malária? Ela dizia que você, ao ingressar em um terreno pantanoso, ao inalar os gases desse terreno pantanoso, você desenvolvia a doença, ou tinha o risco de desenvolver, né? Então, como essa imagem retrata aqui, o ar, o gás, o miasma, ele vai lá e ataca, aflige as pessoas. Isso foi muito observado durante a peste bubônica. Tanto é que, durante a peste bubônica, a peste negra, os indivíduos usavam aquela máscara lá, com aquele bico, que ali na ponta tinha ervas, certo? Ervas aromáticas, porque a teoria mais aceita era a teoria miasmática. Mas olha que interessante também, além da teoria miasmática ser a mais aceita, acredita-se que muitos dos médicos lá da época usavam essa máscara que parece um abutre, um corvo ali, porque eles acreditavam também em uma teoria de castigo divino, para o espírito não te reconhecer caso ele queira te atacar. Hoje, nós sabemos que a peste negra foi causada por uma bactéria gram-negativa transmitida pela pulga do rato preto, a bactéria Yersinia pestis, que inclusive nós vamos estudar. Bom, teoria microbiana. Por mais que a gente pense que a teoria microbiana é uma teoria assim do século XIX, século XX, não, ela teve o seu início já um pouco tempo atrás, tá? Inclusive no século XVI com Girolamo Francastoro, tá? O Girolamo Francastoro, ele fez um texto e ali no texto ele traz a definição da palavra esporos, tá? Esporos, ok? Olha só, ele chama, esse é um trecho do texto dele, eu chamo de fomites, do latim fomis, material usado para iniciar o fogo. Tais coisas como roupas, lençóis, que, apesar de não serem corrompidos por si próprio, podem, entretanto, lançar as sementes essenciais do contágio e assim causar a infecção. Essa semente essencial é o que ele chamava de esporo, ok? Então, olha só, a gente sai aqui de um veneno. Agora falamos que a doença é causada por uma sementinha, uma semente do mal, digamos assim, ok? Definida como esporo. Depois, Marcus von Plenitz, no século XVIII, ele propôs que as doenças eram causadas por sementes no ar que se espalhavam de um indivíduo infectado para o outro. Onde, olha que interessante, o Marcus von Plenitz, ele sugeria que para cada doença existia uma semente específica, o que faz um pouco mais de sentido, tá? Ah, professor, isso é regra? Para cada doença eu tenho uma bactéria específica? É, quase regra, tá? Infelizmente, no estudo da biologia, nada é 100%, tá? Obviamente, existem coisas, assim, impossíveis, mas tem alguma coisa que pode acontecer, ok? Pode acontecer.
Bom, e aí depois, Agostino Bassi, no século XIX, olha que interessante, Agostino Bassi, ele era entomologista, um cara que estuda insetos. Ele estava estudando o bicho da seda, e aí ele observou uma doença fúngica no bicho da seda. E essa doença era transmitida de inseto para inseto, pelo contato. O fungo era transmitido de inseto para inseto pelo contato. E aí, inclusive, esse fungo se chama Beauveria bassiana, que é um fungo que ataca ali os insetinhos, ok? E ele observou que existia uma transmissão de um micro-organismo por contato. Então, olha como muda já o pensamento ali. Obviamente, partindo do século XVI, lá pelos anos 1700, mais ou menos, certo? Em questão ali de 100 anos surge outra teoria e depois mais 100 anos para surgir outra teoria. Bom, a teoria microbiana atual. Como ela funciona? Temos o trabalho de Robert Koch, Anton van Leeuwenhoek, Nicholas Endre. Nicholas Endre é uma figura interessante, tá? O Nicholas Endre, ele era um parasitologista e também ortopedista, principalmente ortopedista infantil, tá? Ele era francês. E ali ele começou a sugerir que as doenças podem ser causadas por vermes. Vermes, ok? E ele começa a fazer essas atribuições aí, a partir desse momento. Então é bem interessante o trabalho que ele faz. Bom, Anton van Leeuwenhoek era um vendedor de tecidos que era fissurado em lentes de aumento, inventou um microscópio. Aqui teria que ser Robert Hooke, né? Robert Hooke, que foi o cara que inventou o microscópio, e Louis Pasteur, considerado pai da microbiologia moderna, tá? Bom, vamos falar então dessas figuras importantes. Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Louis Pasteur e Robert Koch. Tá? Vamos falar um pouquinho ali destas grandes figuras. Bom, o que Robert Hooke fez? Robert Hooke inventou o microscópio óptico. Tá? E aí, ele começou a observar nas estruturas de células vegetais. Ele pegou um pedaço de cortiça. O que é cortiça? Cortiça é aquele material que é feito a rolha de vinho. E para quem não sabe, a cortiça é feita da casca de uma árvore. Ele pegou um pedaço de cortiça, jogou no microscópio dele. E foi essas estruturas que ele observou, tá? Essas pequenas estruturas que ele deu o nome de cells. Traduzindo, celdas. Celdas, como se fossem pequenas cadeias, presídiozinhos, tá? Cadeias, quadradinhos ali, ou quartinhos, digamos assim, ok? Além disso, o Robert Hooke é considerado um dos pais da micologia, dos fungos. Por quê? Porque ao observar a folha de uma roseira no microscópio, ele conseguiu ver um fungo se espalhando sobre a superfície da folha. E ele descreve os filamentos do fungo, tá? Bom, agora, olha que interessante o trabalho do Anthony van Leeuwenhoek. O Anthony van Leeuwenhoek, o que ele fez? Com esse pequeno microscópio que ele elaborou, ele começou a observar essas estruturas. E olha que interessante, as estruturas começaram a apresentar movimento. Se apresenta movimento, pode ser que tenha vida, pode ser um animal. Como um animal muito pequeno, vamos chamar de animalículos. Foi a forma em que foi a forma que Anthony von Leeuwenhoek descreveu essas estruturas, animalículos, ok? E olha que legal, aqui nessa figura C, nessa imagem C, esse aqui é o desenho original dele, tá? Aqui nessa imagem C, ele começa a fazer esse tracejado. Esse tracejado é a identificação do movimento, ok? Do movimento. Bom, Louis Pasteur. Louis Pasteur já um cientista francês ali, pai da microbiologia moderna. Por quê? É dali que vem, por exemplo, a pasteurização dos estudos que ele fazia. Louis Pasteur é um cara extremamente inteligente.
que era fissurado por estudar micro-organismos. Tanto é que Louis Pasteur foi o cara que inventou a vacina contra a raiva, tá? Antes de Louis Pasteur, se você fosse mordido por um cachorro, se você fosse mordido por um morcego, era morte na certa. Morcego com raiva, cachorro com raiva. Era morte na certa. Também conhecido como hidrofobia, tá? Hoje em dia não, graças aos estudos que ele fez lá atrás, nós temos a vacina anti-rábia que ainda está sendo feito a modernização dela também. Temos vários tipos ali dessa vacina, inclusive, ok? Tanto é que por essa contribuição que ele fez à humanidade durante a utilização do franco, né, a moeda lá na França, ele era a figura representada na moeda de 5 francos, se não me falha a memória, e também existe o Instituto Pasteur, tá? O Instituto Pasteur ali por conta do trabalho que este indivíduo fez, ok? Bom, mas vamos entender um pouco desse experimento que Louis Pasteur fez. Esse experimento, ele demonstra que o seguinte, ali no início do experimento, Louis Pasteur, ele simplesmente elabora um caldo nutritivo. Esse caldo nutritivo é colocado num balão, ali de laboratório, e é acoplado a essa estrutura conhecida como bico de cisne, ou perdão, pescoço de cisne, ok? Pescoço de cisne. E aí, o que acontece? Esse pescoço de cisne, ele é bem interessante, tá? Ele é bem interessante, porque na hora que eu vou ferver o caldo, se forma o vapor, certo? Se forma o vapor, e esse vapor libera o gás ali e forma um vácuo. O calor matou todos os micro-organismos aqui. O vácuo impede a entrada dos micro-organismos, tá? Impede a entrada, ok? Ao impedir a entrada dos micro-organismos, aqui você observa que durante um longo período de tempo o caldo permanece inerte. Não estraga, tá? Não estraga, ok? Porém, se por um acaso eu remover esse vácuo, ó, o frasco ao ser inclinado, permite contar da poeira contendo micro-organismos com líquido estéril, ali que estava estéril, o líquido apodrece, ok? Então, o que ele comprova ali? Ele comprova que no ar que a gente respira existem micro-organismos, tá? No ar que a gente respira existem micro-organismos e esses micro-organismos podem contaminar o ambiente, tá? Outra coisa interessante que ele fez também foi congelar um caldo numa montanha e esse caldo permaneceu também ali sem efeito, tá? Então, bem legal também esse trabalho do Louis Pasteur, beleza? Bom, Robert Koch. Robert Koch fez o seguinte: ele começou os estudos do isolamento de bactérias, tá? O isolamento de bactérias, ok? De onde surgiu esse nome bactéria? Bactéria vem do grego, significa galho ou bastão, tá? Galho ou bastão. E foi estabelecido em uma reunião ali através do Comitê Internacional de Sistemática de Procariontes. Foi feita uma reunião ali de vários cientistas para fazer a definição, ok? Então tem esse detalhezinho ali. Isso foi quando começaram os estudos ali dos micro-organismos, começaram a ser observados que as células se dividiam em eucariontes e procariontes, tá bom? Bom, mas enfim, vamos falar de Robert Koch. Robert Koch, médico infectologista ali, alemão, tá? O que ele fez? Ele isolou micro-organismos e começou a comprovar a sua associação com doenças, tá? Então, qual foi a doença que ele identificou primeiro? Uma doença conhecida como antrax. No antrax, ele isolou uma bactéria porque ele pegou as ovelhas que tinham essa doença, o antrax na pele faz umas feridas, e ali observou essa ferida, raspou e analisou e isolou uma bactéria lá presente, que recebe o nome de Bacillus anthracis. Mas também ele consegue isolar a bactéria da tuberculose, que era muito difícil na época de isolar. Ele conseguiu. E aí, em homenagem, foi denominado o bacilo de Koch, ou bacilo da tuberculose, tá?
Bom, mas vamos entender qual que foi a contribuição de Robert Koch além dos isolamentos de bactérias. Isso aqui, postulado de Koch. Todo aluno de ciências da saúde, independente do curso, tem que conhecer o postulado de Koch, tá? Tem que conhecer, ok? São algumas regras, tá? Em aspas, regras assim, porque a maioria, olha a palavra que eu estou usando, a maioria das doenças infectocontagiosas obedece ao postulado de Koch. Obviamente tem uma doença ou outra que não obedece, ou varia um pouco, mas enfim. Mas professor, o que é esse negócio de postulado de Koch? Vamos entender. Aqui eu trouxe os primeiros 4 postulados que eu considero os principais, tá? Os principais. Bom, o primeiro postulado, olha que interessante, me fala que o patógeno suspeito, o agente patogênico suspeito, vai estar presente nas amostras de indivíduos doentes e ausente nas amostras de indivíduos saudáveis. Faz sentido. Se eu estou com Covid, um exemplo, e eu faço um teste de obtenção de amostra nasofaríngea, um swab nasal. Coloquei o swab em mim, que estou com Covid. Tirei, o patógeno vai estar ali presente. Se eu pegar uma pessoa saudável, fizer o mesmo teste e a pessoa não está com Covid, teoricamente o patógeno estaria ausente, tá? Então, faz sentido. Bom, então, o patógeno suspeito estará presente na amostra de indivíduo doente e ausente nas amostras de indivíduos saudáveis, tá? Bom, o segundo postulado me fala que essas amostras do patógeno devem ser cultivadas e isoladas, tá? Cultivados e isolados em laboratório. É aquilo feito em placa de Petri, que vocês fizeram provavelmente ou vão fazer ali na faculdade, tá? O isolamento em placa de Petri, que é isolar e identificar. O terceiro postulado me fala que aquele patógeno isolado tem que ser inoculado em um novo indivíduo, tá? Em um outro animal experimental. E ele tem que apresentar os mesmos sintomas. Então, por exemplo, se pegaram uma amostra minha de coronavírus, isolaram, cultivaram em laboratório, pega esse vírus que foi isolado e cultivado e coloca em um outro indivíduo. O que ele tem que desenvolver? Coronavírus. E teoricamente tem que desenvolver os mesmos sintomas, tá? Faz sentido. Faz sentido. E o quarto e último postulado, a partir da amostra desse novo indivíduo doente, devo obter o mesmo patógeno, o que faz total sentido, ok? Só que aí, o postulado de Koch, ele faz aquela atribuição de 1 para 1. Tipo, para cada doença tem um microorganismo específico. Só que nem sempre é assim, porque, por exemplo, a tuberculose. A principal bactéria a tuberculose é causada pela Mycobacterium tuberculose de forma principal. Porém, tem outras variantes da bactéria, certo? Outras espécies, como Mycobacterium bovis, que também pode causar tuberculose, Avium também pode causar tuberculose, ok? Então, dá uma oscilada ali, ok? Outra bactéria também que não obedece o postulado de Koch é a bactéria da Hanseníase, da lepra, certo? Por quê? Porque ela não pode ser isolada em laboratório. Não dá, tá? Não dá para isolar em laboratório, tá? Por questões biológicas dela, que a gente vai explicar mais para frente, tá bom? Bom, então esse é o postulado de Koch. 4 regrinhas básicas ali. Por que é importante? Porque muitas vezes está estudando lá no quinto semestre uma doença X e aí fala assim: essa doença obedece o postulado de Koch. Aí tu vai olhar e falar assim: pô, que caralho é isso? Tá? Então, preste atenção, beleza? Bom, vamos seguir então aqui. Medicina mais microbiologia. Todo profissional da saúde tem que manjar de microbiologia, tá? Tem que manjar, ok? Por quê? Cara, infelizmente, o teu paciente nunca vai chegar com um rótulo na testa escrito o nome do micro-organismo, tá? E você, por meio dos sintomas dele, da clínica dele, dos exames complementares, você vai chegar a um diagnóstico melhor tratamento. E por que isso? Ah, vou só socar o antibiótico e já era, tá? Não. Para cada micro-organismo, para cada grupo de micro-organismos, tem um antibiótico específico, ok? Por exemplo,
tem um paciente lá com uma infecção respiratória por micoplasma. Micoplasma. Ah, vou socar penicilina nele. Vou socar, vou dar penicilina até o talo. Ah, penicilina, eu vou fazer um coquetel, certo? Vou dar penicilina, vou dar cefalexina, ciprofloxacina, vou fazer um coquetel ali de antibiótico para ele e vai resolver a parada dele, tá? Vamos lá. As penicilinas e as cefalosporinas, elas atuam sobre a parede celular. A parede celular. Micoplasma não tem parede celular. O antibiótico não gruda nele, certo? E ele é um agente de uma pneumonia atípica. Que remédio eu teria que dar? Bom, pelo menos uma azitromicina. Opa, muda aqui, tá? Então eu preciso realmente compreender a morfologia, a biologia do micro-organismo para optar por um tratamento mais adequado, tá? Por mais que o antibiótico seja de amplo espectro, às vezes o paciente está com uma doença por uma bactéria que não é coberta por aquele antibiótico, tá? Obviamente tem situações que são muito óbvias, assim, tu vai olhar, o paciente está lá com uma diarreia em jato, branca, água de arroz, assim, líquida, líquida mesmo, pura água, certo? Branca, parece uma água de arroz mesmo. Pô, é uma cólera, certo? Dá pra saber, tem que dar um antibiótico ali, ok? Tem umas coisas que são bem óbvias, tá? Tá com um problema no estômago ali, gastrite, úlcera péptica. Opa, vamos aqui para uma H. pylori, Helicobacter. Então, tem situações que são mais fáceis. Porém, na maioria das vezes, a gente vai tentar ter a melhor suposição, ok? Bom, é necessário saber microbiologia, então? Não precisa, né? Microbiologia é uma ciência que não precisa nem se apresentar direito. Ela é uma ciência extremamente necessária em praticamente todas as grandes áreas da atuação do ser humano, tá? Eu mesmo ali, como profissional da área das biológicas, nossa, estudei todo tipo de microbiologia, tá? Então, isso, como eu amei esta área, eu me especializei, eu sou microbiologista, tá? Ou microbiólogo também, tanto faz. Isso me torna um profissional apto a te ensinar essa parte, ok? Agora, você, aluno de medicina, eu amei demais microbiologia, quero me especializar, quero ser um microbiólogo também. Opa, peraí, você vai ser um médico infectologista, tá? Qual que é a função do médico infectologista? O médico infectologista vai trabalhar ali na identificação de doenças, nas estratégias e nas políticas públicas também para contenção de doenças, tá? Dá um trabalho danado ali, mas você viu que durante a pandemia precisávamos de muitos infectologistas ali para ir na linha de frente, ok? Então, uma das especializações muito necessárias na área da medicina, tá? Bom, crianças, essa é a nossa parte, a finalização da nossa primeira aula. É só uma apresentação. Vou tentar fazer as aulas ali com essa duração de no máximo estourando 30 minutos, tá? Porque não dá para resumir, espremer assim, porque senão teria que ser vários vídeos. Então é melhor eu pegar assim, uma aula de 20, 30. Vai ter aulas que vai ter 15 minutos, tá? Que eu já fiz alguns testes ali, ok? Então acompanha a gente ali nesse trabalho, que no final eu tenho total certeza que você vai ficar craque em bacteriologia para ciências da saúde, tá bom? Beleza? Então, um grande abraço, fique com Deus ali e bons estudos, meu querido.